Fala pessoal, beleza? Bom, então agora a gente vai fazer aí a nossa pós-produção no Photoshop, tá? Então já tô aqui com o meu Photoshop aberto, beleza? E antes disso, tá? Não sei se você já tem aí ele instalado, né, na sua casa, mas primeiro a gente configura ele, tá? Porque às vezes quando a gente vai abrir uma imagem, né, abre a imagem aqui direto, o Photoshop já converte, tá, as configurações de cores e dá a diferença na tonalidade das imagens. Então a gente vem aqui em editar, a gente vem aqui em configurações de cores e aqui onde está RGB você coloca a opção de sRGB, beleza? Que está aqui em cima, tá? Você vai escolher ela e vai dar um OK, beleza? Aí agora a gente vai abrir, tá? Eu vou selecionar aqui, ó, né? Já separei aqui essas imagens, tá? Que a gente fez aí os renders. Agora eu vou clicar nessa primeira opção, seguro o Shift, clico aqui na última para selecionar tudo e venho aqui em abrir, tá? Então aqui, ó, ele sempre vai vir com essa opção aqui, ó, tá vendo? Atribuir RGB ativo, sRGB, beleza? Se de vocês, né, for a primeira vez que vocês estão abrindo, vai vir nessa opção, tá? Então vamos dar aqui um OK, ó, vou dar Enter, até abrir aqui todas as imagens, tá? São 10 imagens, beleza? Então cada imagem aqui ela vai ter alguma coisa de diferente, né? Então cada render ele tem alguma coisa assim que a gente pode melhorar, tá? Então você tem que ficar bom de olho também, né? E ver ali, não, aquilo ali tá muito escuro, aquilo ali tem um errinho ali. Então tem muita função no Photoshop, tá? Que a gente consegue corrigir, tá? Que não tem que refazer de novo o render ali do zero, né? Que dá mais trabalho, tá? Então eu vou com Ctrl Tab, eu estou segurando o Ctrl e apertando Tab aqui do teclado, para a gente ficar alterando aqui as janelas, né? Então cena 1, ok? Então a gente vai começar aqui dessa cena 1 do quarto, né? Da suíte que a gente fez. Então Ctrl 0, ele centralizou, né? Se você segura Ctrl e aperta menos, ó, ele tira o zoom. O mais, Ctrl mais, ele vai dando o zoom. Ó, Ctrl 0, ele vai e ajusta a imagem aqui na tela, tá? Então, como que é essa pós-produção, né? Que a gente vai aprender aqui, né? Como fazer, tá? É uma pós-produção simples, né? Que eu sempre faço, tá? Só que ela dá uma diferença muito grande aí na imagem, né? Então a gente faz correções de sombra, luz, né? Às vezes está um pouco escuro, a gente aumenta o brilho, contraste, tá? Nitidez. Então isso tudo aí junto vai dar uma melhorada na imagem. Então a gente vai ver aqui o antes e o depois. Vocês vão ver aí como realmente dá uma diferença boa, tá? Então é bom a gente sempre fazer pós-produção, tá? Logicamente que tem outras pós-produção, né, que o pessoal faz aí, que é um pouco mais complexa, tá? Mas aqui geralmente eu uso essa daqui porque é mais rápido, né? E dá uma diferença absurda, tá? Então vamos lá. Então essa aqui é a primeira, né, a primeira imagem. Então o que basicamente a gente faz, né? A gente vem aqui em filtro, tá? E vem no filtro do Camera Raw. Porque aqui no filtro do Camera Raw, a gente consegue mexer muita coisa, tá? Muita coisa mesmo aqui, tá? Então se a imagem estiver azulada, né, a gente consegue deixar ela mais quente, ó, tá vendo? Se estiver muito quente, né, a gente deixa ela um pouco mais fria, né? Que é meio pro tom de azul, tá? Aqui, ó, deixa mais um pouco pro rosa, né? Então isso aqui é muito legal da gente alterar também, tá? Então deixei aqui em 0, né? Como já estava. Então essa imagem que a gente fez, né, lá do quarto da suíte, ela já veio muito boa, tá? Então são poucas coisas que a gente vai ajustar aqui, beleza? Então sempre eu gosto de vir aqui primeiro em textura, tá? E eu uso um valor, né, ali de 5 a 30, tá? No máximo, tá? Então vai depender também da sua imagem, tá? Então se eu aumento aqui para 30, ó, então ela fica muito mais nítida, né? As texturas da nossa imagem. Então vou aumentar mais aqui, ó, para vocês observarem e verem melhor, tá vendo? Olha aqui, ó, tá em 99, 0. Opa, 0. Ó, tá vendo? Fica mais embaçado e assim fica mais nítido. Então isso aqui dá uma diferença também, né, na nossa imagem, né? Ele melhora ali a sombra de contato, né? Então fica muito bom, tá? Então vou deixar o meu aqui, eu sempre começo com 20. Tá? Geralmente 20 já fica ótimo, tá? Eu não gosto de exagerar muito também em 30, só quando a imagem não está muito nítida, tá? Mas se quiser usar 30 também pode. Eu vou usar 20, tá? Então vou usar aqui 20, normal, né? Tinha ficado ali negativo.
Beleza? E aqui embaixo, ó, esses dois aqui de baixo eu também sempre altero. Então eu pego algo padrão, entendeu? E vou usando e é mais rápido. Então aqui, ó, coloco 20, 10 aqui embaixo e 10 aqui no outro, tá? Ele melhora mais ainda o contraste, tá? Então vou deixar aqui com 0, ó. Tá vendo? Ele melhorou um pouco mais, ó, em 0 e agora 20. Tá vendo que ele ficou um pouco mais escuro? Ele melhorou mais ali o contraste, tá? Então aqui também eu vou colocar 20, vou colocar 0 e agora eu vou colocar 20 para vocês verem a diferença. Tá vendo? Ele melhora também ali o contraste, né? E também a textura, né? Ela fica mais nítida. Então tudo isso aqui deixa aí a nossa imagem lisa, né? Limpa e fica muito bonita, tá? Então eu vou deixar o meu aqui com 10 mesmo, tá? Vou deixar 10 nesse e vou deixar 10 no de baixo, tá? Para não ficar muito forte. Então assim, eu não gosto uma imagem com muito contraste, né? Fica muito escura, então não fica legal. Então a gente tem que ter cuidado, muito cuidado na pós-produção, né? Porque eu já teve aluna minha que às vezes foi fazer a pós-produção, né? Mesmo a gente fazendo aqui, só que na hora que ela foi fazer, exagerou demais, né? Aumentou muito e ficou muito escuro, né? Então era para ficar bom e não ficou. Então a gente tem que pegar leve também, tá? Não exagera, senão vai ficar feio. Tá? Porque a pós-produção é só para você dar ali pequenos ajustes na imagem, a não ser que sua imagem esteja muito ruim, né? Muito estourada demais, aí a gente consegue exagerar um pouco mais. Mas se ela já saiu ali praticamente 80% boa, né? Não tem por que você exagerar aí na dose, beleza? Então aqui já deu uma outra cara para ela, melhorou aí, né? Texturas, contraste ali, deu uma melhorada. Eu não mexo muito aqui no contraste mesmo, tá? Eu prefiro usar aqui, que ela melhora bem mais, certo? Então aqui praticamente tá ok, tá? Eu não vou mexer aqui mais nada porque não tem nada estourando, né? Tá tudo já no tom, tá? E vou dar aqui um ok. Beleza? Ó, deu para ver que já deu a diferença. Aí o outro passo que eu faço, tá? É vir aqui em filtro, é o último passo, né? Na realidade, tornar nítido, aplicação inteligente de nitidez. E aqui, ó, eu deixo aqui entre 80 a 130 de nitidez. Tá, você pode clicar aqui, ó, que ele tira um pouco mais. Ó, só que como essa janela aqui é um pouco pequena, a gente não vê muito, mas a gente pode clicar aqui, ó, em visualizar, que a gente vê também na janela, tá vendo? Ó, sem nitidez, com nitidez. Olha o tapete como ele fica mais nítido. Entendeu? Então é bom a gente sempre usar essa nitidez também, que dá outra vida para a imagem. Ó, olha lá também na nossa, ali na coberta, né, da cama. Então, ó, com nitidez, olha como ficou mais nítido. Tá? Então isso aqui é muito bom, tá? Então vou usar aqui em 120 mesmo e dou um ok. Pronto, então é isso, tá? De pós-produção que eu faço é isso. Agora tem renders, né? Tem imagens que tem muito problema, então demora mais. Então ok. Então agora eu vou vir aqui em arquivo e vou salvar como, tá? Eu não vou salvar por cima. Às vezes, quando é para os clientes, né? Às vezes eu salvo por cima, porque eu não vou ficar comparando imagens ali. Como é que é para mostrar para vocês, eu vou salvar como. Tá, então vou colocar aqui, tracinho, pós, e vocês podem fazer assim também, tá? Que é para vocês compararem aí realmente as duas, tá? E agora a gente vem aqui em salvar. E ok. Beleza? Então a primeira aqui já foi, tá? Eu coloquei umas aqui que a gente vai mexer bem mais, né? Então a gente tem que aprender aí de tudo um pouco aqui do Photoshop. Beleza? Ok, então agora a gente vai fazer aqui a mesma coisa nessa outra. Só que essa outra... Tá? Eu já tinha configurado ela, tá vendo que já está até nítido aqui a textura da madeira, né? Então a única coisa que a gente vai fazer aqui vai ser um pequeno ajuste. Tá vendo aqui, ó, ele está com um buraco aqui no tecido, certo? Então a gente vai tirar ele. Como que a gente tira isso? Tá vendo que já está até com nitidez aplicado, né? Então assim, de tanto mexer a gente já vê assim de olho, né? Realmente que está aplicado ali nitidez, ó, tá? Então vou dar um zoom, ó, Ctrl mais. E aqui, ó, vou dar mais um Ctrl mais para aproximar mesmo, tá? E agora aqui, para a gente tirar isso aqui, a gente vai selecionar essa ferramenta aqui, ó, de carimbo, tá? Clico nela. Se você tiver aí com Shift ativado, né? Se você tiver aí com seu Caps Lock ativado, ó, desativa que ele vai aparecer aqui essa bolinha, ok? Então agora eu vou selecionar aqui, ó, com Alt. Tá? Ele vai pegar aqui onde eu quero, tá? Então eu quero que seja aqui, tá? Nessa, mas você tem que levar em consideração também o tamanho ali daquela bola, né?
Então, se eu segurar Alt, então é mais ou menos ali onde ela estava que ele vai pegar, tá? Então, cliquei, soltei o Alt e agora, tá vendo? Se eu arrastar, ele vai fazer uma cópia desse local para cá. Então, agora eu vou clicando aqui, ó. Tá? Se o de vocês aí tiver muito grande, vocês podem vir aqui em cima, onde tem 8. Clico nessa setinha e aqui você aumenta o tamanho dessa esfera, tá? Desse círculo aqui, ok? Então eu vou clicar aqui de novo. Ou então também aqui, ó, a gente tem aqui esse colchete, né? Aqui do lado do Enter, aí no seu teclado, tá? Então o colchete de cima, ó, a gente diminui o tamanho. O colchete de baixo, ele aumenta, tá? Então eu vou diminuir um pouco mais, olha aqui, aqui já deu uma diferença boa, tá? Então agora eu vou ajustar aqui, ó. Diminuir o tamanho, vou dar um Ctrl+, aqui tá bom, tá? Eu vou clicar aqui, vou dar um Ctrl-, tá? Porque esses quadradinhos ali às vezes atrapalham. Então eu vou clicar aqui onde está mais escuro e vou trazendo aqui para baixo. Ó, tô clicando várias vezes, que é para ele ir preenchendo ali, tá? Ó, clico ali de novo, ó, Alt, clico onde está escuro ali e quero trazer, escurecer aqui embaixo. Ó, aqui, vou clicar aqui também, tá? Ó. E a gente vai clicando ali onde está branco, tá? E agora eu vou clicar aqui onde está cinza, porque ele ficou um pouco mais escuro aqui também, né? Então, vamos corrigir isso. Ó, tá? Tá bom, né? Então agora aqui, ó, quando a gente dá um Ctrl 0, não dá nem para ver, tá vendo? Era aqui, ó. Então ali já está resolvido o nosso problema, ok? Então agora eu vou vir aqui em arquivo, salvar como e tracinho pós. Opa, tudo maiúsculo, pós. Enter, ok. Agora eu vou dar aqui um Ctrl W, né, que é para fechar. Vamos para essa cena 4, né, aqui do banho. Deixa eu dar aqui um Ctrl Tab, que é para a gente ver realmente se aquela é a primeira. Pronto, então a primeira é essa aqui, ó, tá? Fechou? Então agora a gente vai configurar essa.